do teu lado e fale assim para ele: irmão, tema da mensagem: cuidando da família. Quem tem família aqui? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Culto de domingo, aqui na Redenção Plena, para nós é o culto apostólico da família. Então você vai ouvir uma palavra direcionada para a família, ok? E uma coisa que eu sempre oriento os pastores que sobem nesse altar para pregar: ele tem que pregar uma palavra que fale de família, porque família, uma família forte, nós teremos uma igreja forte, amém? Se nós não tivermos uma família forte, a igreja também não vai ser. Efésios capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, olha aqui para mim. Olha que mensagem que começa a nos ensinar aqui. Remir o tempo. Remir o tempo significa aproveitar as oportunidades, aproveitar os momentos que temos, aproveitar a cada dia que eu estou vivo, a cada dia que eu estou vivendo. E muitos não estão aproveitando o tempo da sua vida de uma maneira errada. Muitos costumam falar que a correria da vida, a correria do dia a dia, ele acaba não aproveitando o melhor: cuidar da sua família, cuidar do maior patrimônio de Deus que existe na terra, que é a nossa família. E remindo o tempo, eu aproveitando, eu cuidando, porque os dias estão maus. E realmente, a cada dia que eu e você liga uma televisão, dificilmente temos uma notícia boa de uma família que foi abençoada, de uma família isso. Não, é morte, 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 assalto, assalto e mais. É casamento que acabou, porque acabou, o marido não aceitou, matou a mulher, ou porque a mulher queria o dinheiro do homem, assim por diante. Os dias são maus, e por isso nós temos que aproveitar esse tempo ao qual Deus colocou para mim e para você. E se nós não cuidarmos daquilo que Deus colocou em nossas mãos, quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar daquilo que Deus nos entregou? Na Bíblia diz aqui em 1 Timóteo, abra comigo, 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Olha que está escrito 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu vou ler de novo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Irmão, veja que interessante aqui na palavra de Deus. Olha, o que adianta eu fazer ganhar, trabalhar, se o da casa eu não estou cuidando? Eu não estou cuidando da minha família. Que adianta eu dizer, eu sou crente, eu sou de Deus, eu amo Jesus, mas eu não estou cuidando da minha família, eu não estou cuidando dos meus filhos, eu não estou aproveitando o tempo que eu tenho em olhar para aqueles que são da minha casa e dizer: olha, eu amo vocês, eu não consigo ficar longe de vocês. Existem famílias que hoje, quando entram dentro de casa, parecem moradores de hotel, sabia? Cada um vai para o seu quarto.
E são um tipo de pessoas que só se conversam quando estão no elevador. Porque dentro de casa não existe diálogo. Quando chega alguém de casa, puxa, já vem fulano. Não existe alegria quando alguém da família está junto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: se você não tem cuidado da sua família, você é pior do que aquele que não é crente. Você tem filhos e não cuida, você é pior do que aquele que não conhece a palavra. Porque o que conhece a palavra, ele vai cuidar, ele vai orar, ele vai abençoar. E aqui, começando esta mensagem, o Senhor nos chama a atenção. O que o apóstolo, adianta o apóstolo ser pregador, cuidar, apacentar, se a primeira igreja, que é a minha casa, está ficando de lado? O que adianta? O que adianta eu ser um ótimo pastor, ou a bispa ser uma pastora, os pastores serem ótimos pastores, e se os de casa estão morrendo? O que vai adiantar? O que vai adiantar eu cuidar de ter amizades com os irmãos, se os da minha casa estão descuidados? Estou gastando tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso correr com a vida. O pai chega em casa, o filho: pai, como é que você está? O pai está cansado hoje. Existem aqueles que o domingo é para assistir jogo do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim. Tem muitos que são conhecidos por apelidos, mas não são conhecidos como servo de Deus. Muitos são conhecidos como corintiano, São Paulino, palmeirense, ou Zé do Bico, seja o que for, mas não é conhecido como servo de Deus, não é conhecido como homem de Deus. Hoje eu estava assistindo, agora à tarde eu estava assistindo um vídeo que fizeram de homenagem ao meu aniversário. Eu comecei a chorar de novo, porque eu comecei a ver meus filhos falando. Vi meu filho falando, minha filha falando, minha esposa falando, e os meus netos. A hora que ela desceu: nossa, aconteceu. Eu falei: não, estava chorando, que eu estava vendo o vídeo de você falando. O que é isso, irmão? Por que existe isso? É difícil uma casa ser assim? É difícil uma família ser assim? Não é. Basta você entender que quando eu começo a cuidar, as coisas melhoram. Quando eu começo a gastar tempo também com a minha casa, entender que você que é jovem, você gasta tempo com o teu pai, com a tua mãe, você gasta tempo servindo a Deus. Os pais gastam tempo com os filhos. Chega sábado, os filhos sabem que aquele sábado é para sair. Só que muitos estão gastando tempo com aquilo que não traz benefício nenhum. Isaías capítulo 55, veja o que a palavra de Deus diz. Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Olha o que está escrito aí: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Olha aqui. Você olha, você dá uma olhadinha durante a semana na rua, você vê gente passando sinal vermelho, gente ultrapassando que nem louco, correndo, às vezes para entrar ali no cantinho ali, para ali virar a esquina só. As pessoas correm, mas tudo que ela faz não dura. Ela gasta, e nada traz para ela de bom, porque não está gastando naquilo que não é pão. Quantos que estão gastando tempo com bobeira,
gastando tempo em brigar dentro de casa, gastando tempo em querer um atacar o outro, gastando tempo com coisas do diabo. Eu fico feliz quando eu vejo alguém gastando si mesmo, servindo a Deus, fazendo as coisas para o Senhor. Muitos estão gastando tempo, porque falam, uma vez uma pessoa me disse, a minha vida, o meu nome é trabalho, eu tenho que correr, eu tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer isso. E a casa? Quem está cuidando? E a família? Quem está cuidando? Não que você não deva trabalhar, não que seja errado você almejar, lutar para conquistar, mas muitos são escravos disso. E a Bíblia está dizendo: vinde e comprai. Você não precisa de dinheiro, porque tudo é de graça, porque quem manda é Deus. Tudo o que acontece na minha vida e na sua é Deus que manda. É Deus que abre a porta do emprego, é Deus que manda o maná, é Deus que liberta. Dá glória, irmão. É Deus que faz a obra. E por isso muitos estão gastando com aquilo que não é pão. Não é pão. Você se preocupa, e aí, irmão, te dá um treco, e como é que você vai fazer? Vai querer correr atrás do tempo? Vai querer trazer de volta o tempo perdido? Não tem como. Não tem como trazer de volta o tempo perdido. Então nós temos que entender, se eu não cuidar de mim e o da minha casa, quem vai cuidar? Não gaste tempo com coisas que não vai te trazer nada. Existe uma história de que um rei colocou uma pedra muito grande no meio do caminho, e muitas pessoas que passavam por aquele caminho xingavam o rei, dizia: esse rei não serve para nada, olha aí, cheio de pedra no caminho, nem limpa o caminho para nós passarmos. E todos desviavam daquela pedra e iam embora xingando. Até que um camponês muito simples, ele passando naquele lugar, ele viu aquela pedra enorme, e ele parou, olhou, pegou aquela pedra com muita força, empurrou e tirou do caminho aquela pedra. Quando ele tirou, abaixo daquela pedra tinha um buraco, e lá dentro uma bolsa muito grande. E quando ele pegou aquela bolsa, muita prata, muito ouro em moedas. Quando ele pegou, tinha uma carta junto àquela bolsa, e aquela carta dizia: parabéns, você é o dono dessa prata e desse ouro, porque você venceu o obstáculo. Assinado o rei. O que acontece, querido? Tem muitas pessoas, em vez de enfrentar o obstáculo, ele prefere pegar atalho, ele prefere fugir. Ele está vendo o que está acontecendo, mas ele prefere dar a volta. Enfrenta, porque quando nós enfrentamos o obstáculo, nós vamos vencer. E depois do obstáculo, tem algo de Deus nos esperando. Amém, queridos? Vamos lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10. Versículo 20. Quem encontrou, diga amém. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos já se foram, e não existem ninguém a que levante minha tenda e lhe erga as lonas. Olha aqui para mim, queridos. Quantos que não estão dentro da sua casa hoje por descuido, ou por alguma situação, ou por uma falta de sabedoria, hoje está vivendo uma derrota dentro da sua casa, está vivendo uma derrota aparente dentro da família, não está conseguindo o que é, não está conseguindo chegar aonde quer, em vez de alcançar, casamento está acabando, filhos estão ficando distantes, dentro de casa não tem mais alegria. Por quê?
Você viu que a Bíblia nos ensinou? Cuide da sua família. Porque se você não cuida, você é pior que o descrente. E aqui começa a dizer, olha aqui, a minha tenda foi destruída. A primeira crise que eu falo aqui, que às vezes muitos estão vivendo, é a crise da derrota. Está dizendo, está tudo destruído da minha vida. Minha casa está indo embora. Minha casa está em ruínas. Jesus falou assim que o homem prudente, ele ouve as minhas palavras e pratica. E também ele faz o quê? Ele constrói a casa sobre a rocha. Agora presta atenção, construir uma casa sobre a rocha é diferente de construir uma casa sobre a areia. Sobre a rocha é mais difícil. Furar uma rocha leva mais tempo. Furar uma rocha tem que perseverar mais. Para furar uma rocha tem que ter paciência. Para furar uma rocha tem que ter mais esforço. Para furar uma rocha tem que ter ousadia. Mas para construir na areia é rápido. Mas só que, irmão, hoje você pode estar construindo a tua família na rocha. Está fácil não. Você está perseverando, tem hora que parece que não vai dar. Mas, irmão, você é uma casa que não vai cair. Você é uma casa que ninguém vai derrubar. Porque a rocha chama-se Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: construa a tua família sobre a rocha. Primeira crise, dentro de casa, família, o lar, crise da derrota. Está dizendo, a minha tenda foi destruída. Puxa, gastei tanto aquilo que não era pão, perdi tanto tempo na minha vida, agora a minha casa está destruída. A segunda coisa que eu aprendo junto com vocês, ele fala, todas as cordas se romperam. Fala assim, as cordas se romperam. Vamos lá, as cordas se romperam. Irmão, sabe o que é cordas se romper? Significa amor, a emoção, a alegria. Corda romper significa o carinho. Corda se romper significa respeito, né? As cordas se romperam dentro de casa. Eu te perdoo. Fica calmo. As cordas se romperam do respeito. O respeito pelo outro. A pior coisa que existe dentro de uma casa é quando um quer ser melhor do que o outro. É quando um pai, ele quer dar mais atenção para um filho e para o outro não. E aqui está dizendo que as cordas se romperam. Quantos casamentos já se rompeu a corda do romantismo? Na verdade, quem aqui é casado? Levante a sua mãozinha. Fala aí, eu sou casado, graças a Deus. Fala aí, irmão. Fala com vontade, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vou perguntar de novo, quem aqui é casado? Olha, irmão, está meio enguiçado o negócio aí, mas vai sair em nome de Jesus, né? O motorzinho está, né? Sou casado, graças a Deus. E quantos já perderam esse laço do romantismo, né? Não existe mais o carinho, não existe mais aquele abraço, não existe mais aquele beijo, não existe mais a troca de presentes, não existe mais as linguagens do amor dentro da casa. Por quê? Veio a destruição, rompeu a corda. Querido, faz tempo que dentro da sua casa você não fala isso? Eu te amo, pai. Eu te amo, mãe. Faz tempo? Você continua com o coração cheio de rancor ainda por alguma coisa que aconteceu na sua casa? Você continua com o coração cheio de ódio ainda por alguma situação? O que vai te levar a isso? Não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai te levar a piorar cada vez mais. O que adianta você ficar desse jeito? Deixa romper as cordas do amor, do carinho, da comunhão dentro de casa. Cuide. Gasta tempo agora em trazer de volta, em recuperar isso. Uma casa feliz, aonde, não é onde tem muitos amigos. Uma casa feliz, aonde tem Jesus. Uma casa feliz, aonde é a presença do nosso Senhor. Amém, queridos? Terceira coisa, olha, os meus filhos já se foram e já não existem. Destruição, rompeu a corda,
e os filhos. Sabe o que acontece? Muitos pais não vigiam, muitos casais não vigiam. Quando não existe alguma divergência entre o casal, porque às vezes acontece, discuta na frente do filho, ou fica um de bico para o outro, fala para o teu pai aquilo lá para ele fazer isso. Não, ela não fala, e manda o filho falar, seja um correio, né? É outra besteira. Quantos pais falam mal um do outro para o filho? Outro erro. E aqui está dizendo, já não existe mais os filhos. Por quê? Porque primeiro destruiu a casa, rompeu o laço, atingiu o filho. Irmão, você vem para uma igreja e ouvir falar de família, você pode ter certeza que esta igreja está preocupada em ver a sua família vitoriosa. E você ser um vencedor. Oh, aleluia. E aqui os filhos já não existem. Quantos filhos se perderam na droga? E o pai prefere jogar ele no lixo. Quantos filhos já não estão mais em casa, porque não querem nem ficar perto mais dos pais? Porque já não existe mais. E ele termina dizendo aqui, no versículo 20: ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Olha aqui, acabou tudo, e agora não tem ninguém para me ajudar. Eu aprendi uma coisa: amigo para festa está cheio, mas amigo para ajudar você a chorar com você, a Bíblia diz: chore com quem chora, se alegre com quem se alegre. Hoje, pode ser que pessoas têm muitos amigos. Hoje vai ter um sagodinho em casa, hoje vai ter um churrasco. Opa, estou dentro. Dá para você vir aqui em casa agora, estou passando uma situação difícil. Dá para você vir aqui me ajudar? Olha, quantos que aparecem para ajudar você a erguer a tenda, erguer a família. Não podemos esperar de outros para ajudar a cuidar da nossa casa. Eu e você. Não se acostume a ser assim, a depender de alguém. Você e eu somos o responsável de manter a nossa casa de pé. Porque nós temos que gastar tempo, gastar o pão com aquilo que traz retorno. Com quem que eu vou gastar o pão? Cuidando da minha família. Você está cuidando dela? Não precisa me responder. Se está cuidando daquilo que Deus te deu? Ou é o Satanás, esse infeliz, que está cuidando da sua casa? E a Bíblia nos ensina aqui, para terminar, uma atitude que Davi teve em 1 Crônicas. Abra comigo. Vou pedir para o louvor já se posicionar. 1 Crônicas, capítulo 22. Primeira Crônicas, capítulo 22. Quem encontrou, diga amém. Versículo 11. Olha, está escrito aí: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus. E como Ele te disse a teu respeito, que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, meu filho, se cuidares em cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Meu filho, sê forte e corajoso, não temas e não te desalentes. Olha aqui que Davi chega para Salomão e fala: olha, filho, eu quero te preparar para amanhã. Filho, eu não vou poder construir o templo, porque Deus me disse que eu tenho as mãos sujas de sangue. E quem vai construir o templo é você. Um dia eu quis construir a casa do Senhor.
Só que eu não posso, quem vai fazer isso é você, Salomão. E ele chega para Salomão, ele dá uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Filho, você consegue. Filho, vai em frente, você é forte. Somente obedeça a Deus que você vai chegar lá. Somente obedeça o Todo-Poderoso que Ele é contigo. Oh, aleluia. E Salomão, ouvindo do seu pai Davi, quando ia construir o templo, seu pai falou assim para ele: olha, eu quero construir uma casa para o Senhor. Eu quero fazer um altar naquela casa. Querido, o que nós temos levantado dentro da nossa casa para Deus? O que nós temos levantado dentro do nosso lar? O que? Brigas, discussões, programas pornográficos, programas diabólicos, como existe Fazenda, existe esse Big Brother, isso que nós estamos levantando para Deus dentro de casa? Novelas que ensinam prostituição, homossexualismo, adultério, é isso? Irmão, às vezes incomoda ouvir a verdade, incomoda ouvir aquilo que às vezes você está habituado em fazer. O que nós estamos deixando o nosso filho levantar em casa? O que nós estamos levantando para Deus lá dentro? E Davi falou assim: Salomão, eu vou levantar um templo para o Senhor. E no versículo 5 ele fala assim, olha que lindo, ó. Pois dizia Davi a Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois para ele o necessário. E assim preparou Davi em abundância antes da sua morte. Ele falou assim, olha, em algumas traduções fala assim, magnífica em excelência. Fala comigo assim, magnífica em excelência. Olha, sabe o que Davi estava dizendo? Eu quero construir um templo para Deus, que quem está lá fora glorifique o Senhor. Vai ser tão lindo que vão glorificar o nome do Senhor. Irmão, o que você trouxer de melhor para dentro da sua casa de Deus, lá fora, vão glorificar Deus pela sua família, vão glorificar Deus pelo que está acontecendo lá. Irmão, uma família que tem magnífica em excelência, não é aquelas que tem bens e mais bens materiais, casa, carro, não é isso que glorifica a Deus, porque tem muita gente que tem muito e é visto como um mau caráter. Aqui Davi está dizendo, olha, eu quero para Deus algo que é magnífico, lindo, excelente na casa de Deus. Você vai falar hoje para Deus, Deus, tudo que é magnífico e excelente do Senhor eu vou levar para dentro da minha casa hoje. Eu vou profetizar na minha família. Vocês são uma bênção. Vocês são a vitória da minha vida. Vocês são a alegria da minha existência. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está com a sua família, levanta a sua mão. Olha para alguém da sua família e fala assim, você é a bênção da minha vida. Fala para alguém da sua família, fala, você é a bênção da minha vida. Fica de pé, querido. Uma pessoa que cuida da sua casa, outra coisa que ele se preocupa é manter a ordem. Fala comigo assim, manter a minha casa em ordem. Varrer sujeira para baixo do tapete não resolve. Não resolve. A palavra que existe na nossa bandeira nacional é o quê? Ordem. Então onde existe ordem, há o quê? Se não tem ordem, não tem progresso. Davi, ele passou toda a instrução para Salomão. Construa a casa do meu Senhor com detalhes. Que isso? Ordem. O que falta na tua casa hoje?
O que está fora do lugar? Você acredita que o Espírito Santo está nos fazendo enxergar o que precisa ser enxergado? Eu olho para esse irmão aqui, de camisa listada. Quantos cultos eu vi a sua esposa chorando aqui dentro? Nem lembro quantos. Mas essa mulher nunca abandonou a obra de Deus. Faltou força às vezes. Faltou, porque ela é de carne. Faltou forças, mas tudo ela procurava fazer com magnífica excelência. E hoje o seu esposo, que um dia, muitas vezes chegava em sua casa, porque bebia, porque aconteceu isso na vida dele, hoje é diácono. Vai ser ungido agora em fevereiro esse homem. Porque essa mulher, eu não quero exaltar ninguém, mas é o que Deus está me mostrando. Essa mulher levou o quê? Para dentro de casa o que era melhor de Deus. Oh, aleluia. Cuidou da família. Cuida, querido. O resultado é maravilhoso. Eu disse ontem aqui na igreja, um dos nomes de Deus, de Jesus, é porta. Fala assim, um dos nomes de Jesus é porta. João 10:9, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim vai salvar a tua vida, e além de tudo vai encontrar pastagem. Oh, aleluia. Coloca a mão no teu coração. O que está acontecendo na tua casa? Fecha os teus olhos. Os diáconos já podem se organizar, pegando as bandejas. Toca, Senhor, na vida do teu povo. Toca na vida dos teus filhos que aqui estão. Toca, Senhor, nas famílias que aqui estão. Que esses irmãos façam como Davi, que preparou material em abundância para a sua casa, a casa do Senhor. Que ele prepare, leve o do melhor para dentro do seu lar hoje. Toca, Senhor. Toca, Senhor, aonde precisa ser tocado. Toca, Senhor, onde precisa de cura. Senhor, às vezes não está cuidando da família como deveria. De repente esse irmão, esta irmã gastou tanto tempo na sua vida aquilo que não era pão, mas hoje ele está dizendo para o Senhor: chega, eu não vou mais perder tempo, ficar nervoso, ficar sem dormir, pensando o que fazer. Deus é Senhor, Ele há de suprir todas as minhas necessidades. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família. Oh glória! Que esse irmão possa dizer isso, Deus, com o coração aberto, dizendo que hoje ele resolveu ganhar tempo e não perder tempo. Ele resolveu dar um salto na sua vida e ver sua família crescendo no Senhor. Canta essa parte assim, ó. Tocou-me só esse refrão. Tocou-me, Jesus. Cante pela sua família. Tocou-me, de paz Ele encheu Cante. meu coração. Sim. Quando o Senhor Jesus me tocou, Livrou-me. livrou-me da escuridão. Mais uma vez. Tocou-me. Tocou-me, Jesus. Cante, igreja. Cante, cante. Põe para fora. De paz Ele encheu meu coração. Cante isso. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Senhor Jesus, cada um está aqui falando contigo, está aqui abrindo o seu coração. Eu creio, Pai,
que muitos vão cuidar da sua família, como eu e todos têm que cuidar. Senhor, é o momento da ceia agora, de ceiarmos, de lembrar da sua morte e anunciar a tua volta. Senhor, que todos aqueles que vão participar não participem de qualquer jeito, que ele seja um convertido genuíno, que ele seja alguém que realmente teve uma entrega total, que se largou do pecado, largou do erro, da mentira, e hoje ele é do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar e consagrar todos os elementos da ceia ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos agora ministrar a ceia do Senhor. Aquele que se sente apto para isso, aquele que teve uma conversão genuína, verdadeira em Deus, hoje não é mais escravo do pecado, sabe que está em condições para isso. Você vai receber no seu lugar o cálice contendo suco de uva puro e o pão asmo, que parece uma bolacha, mas não é uma bolacha, é o pão asmo, é o pão sem fermento. E quando você receber, você aguarde que juntos com os pastores vamos participar, ok? Enquanto isso nós vamos adorar a Deus. Você pode tomar seu assento, por favor. Pode servir a igreja.